Bem, pessoal, vão tomando nota da pergunta de vocês, porque a pergunta de cada um, para a gente conseguir responder a todo mundo. Diferentemente do Instagram, o Instagram você não pode passar de 1 hora, aqui a gente até pode. Eu não pretendo que isso seja uma coisa longa, mas que a gente possa dar as respostas que vocês querem ouvir, pelo menos daquilo sobre o tratamento, né? Mais um, Augusto está entrando. Muito bem. Bem, gente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Humberto Vieira, eu sou psicanalista e pesquisador de temas que envolvam os transtornos mentais. Em 1995, eu tinha perdido um grande negócio, eu estava assim, numa época muito difícil da minha vida, e eu achei que eu estava muito preocupado em querer buscar recursos, né, para a sobrevivência. Então, eu resolvi fazer um trabalho social. Eu entrei no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II e comecei a participar de uma ONG que dava sustentação ao público assistido no hospital psiquiátrico. Então, nós tínhamos lá um grupo que atendia socialmente, então as pessoas não tinham roupa, não tinham alimento, e eu passei a frequentar aquilo todos os dias, e aquilo virou um vício para mim. E eu fiquei muito impactado com a questão dos transtornos mentais. Naquela época, eu não estava trabalhando na área da psíquica, não. Eu vinha de uma outra carreira, eu era analista de sistemas. Na verdade, eu era um empresário que trabalhava com a questão da informática na época, né? Eu cheguei a ser o responsável pelo treinamento de toda a IBM no Brasil. Mas eu levei ali um golpe muito grande da própria IBM, fui para o fundo do poço, e eu, decepcionado com tudo isso, né, eu fui trabalhar ali no hospital. E ali eu comecei. A Karine está dizendo que não dá para ouvir. Vocês estão me ouvindo? Acho que ela que está com problema lá. Maurélio está me ouvindo, Edivaldo? Tá, estão ouvindo sim, eu estou ouvindo. Então deve ser lá. Eu estou ouvindo perfeitamente. Ela não deve ter conectado o áudio dela. Isso aí. Então, em 1995, eu tomei conhecimento, eu vou contar daqui para trás para vocês entenderem, com o trabalho da doutora Nise da Silveira. Inclusive, tem um filme sobre a vida dessa mulher fora do comum, em que a Glória Pires faz o papel de Nise da Silveira. Olá, Augusto, tudo bem? Então, a Glória Pires faz o papel dela. O nome do filme é Nise, o Coração da Loucura. Então, ela fez um trabalho diferenciado dentro do hospital. Ela chegou lá e acabou com toda aquela parte de tratamento com lobotomia, insulinoterapia, choque elétrico, prisão dos pacientes, em crise mesmo. E ela substituiu por uma coisa interessante, ela deu uma tela, um pincel e tintas. E ali o paciente começou a colocar nesses quadros o que ele sentia no seu inconsciente, a dor dele no quadro. Dali que surgiram as mandalas, depois a gente até explica, né? Mandala, que é aquela coisa toda cheia em volta, né? Aquele desenho em volta. Mandala, de acordo com Jung, é a tentativa do paciente de reorganizar o seu inconsciente, que está todo fraturado. Olha que coisa interessante, né? Então, a mandala, ela quer dizer isso. A mandala é uma tentativa de você reorganizar o seu inconsciente, é uma coisa do inconsciente. Então, esses pacientes passaram a fazer esse trabalho, e eu convivi com isso. Eu frequentava as oficinas de pintura, eu conheci o acervo. Hoje tem mais de 400.000 obras pintadas por esses pacientes. Doutora Nise resolveu pegar alguns dessas pinturas e mandar para Jung, lá na Suíça. Carl Gustav Jung, né?
que ele é o pai da psicologia analítica. Ele foi aluno de Freud, mas eles tiveram um atrito por entender a coisa de forma diferente. Freud era mais achando que tudo estava na base do sexo e ele começou a buscar o antepassado, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que aconteceu? Ele veio ao Brasil, ficou impressionado, veio ao Brasil. Ficou tão apaixonado que levou a doutora Nise para a Suíça e ela ficou lá 1 ano, no Instituto Jungiano, com Jung. Ela participou do 3º Congresso Mundial de Psiquiatria e apresentou o trabalho dela. Eu fui sucessor desse trabalho. Eu peguei esses quadros, mais a filosofia junguiana, e eu fui descobrir que na pintura existia uma energia, era o que estava no inconsciente. Aí eu fiz a ligação das cores com aquilo que Jung ensinava. Jung falava que nós somos dotados do inconsciente pessoal, que seria tudo aquilo que nós já vivemos hoje e não queremos mais lembrar. São os nossos sofrimentos. Estão lá guardados, né? Tudo guardado. E, desculpa que eu estou um pouco resfriado, e tem o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é que nós herdamos dos nossos antepassados. Nós herdamos tudo que foi vivido lá atrás, as guerras, a escravidão, as maldades, tudo isso está no nosso inconsciente, que vem como forma hereditária. Todos nós lembramos. Por isso que diz que nós puxamos o nosso avô, puxamos o nosso tataravô, somos isso e aquilo, porque nós temos aquilo dentro da gente. E dentro desse contexto do inconsciente coletivo, nós temos também ali as nossas tendências para a nossa personalidade. Mas isso é outra coisa, a gente vai conversar numa outra hora. O que nos interessa agora é a questão do transtorno mental. Então, eu peguei esse material, fiz essa pesquisa e descobri a origem dos transtornos mentais. Isso, já estou trabalhando nisso há mais de 25 anos. Então, a gente vem trabalhando, nós tratamos mais de 1.000 pessoas por ano. Mais de 1.000 pessoas por ano. Antes era eu sozinho, agora com uma equipe, e é uma quantidade enorme, com vários tipos de transtorno mental. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, tudo isso é possível. Transtorno bipolar e esquizofrenia é um caso mais sério, mas você pode aliviar isso aí. Ô, Karina, você não perdeu muita coisa, não, porque a gente está gravando e depois você vai poder assistir. Então, nós tínhamos que fazer esse trabalho. Já de 5 anos para cá, 6 anos para cá, nós começamos a pesquisar dentro da área das síndromes com essa terapia. Porque, na verdade, nós descobrimos o que está no inconsciente. O que faz a pessoa adoecer? É alguma coisa que, vamos chamar assim, que se desprende do inconsciente coletivo e vem perturbar você aqui. Né? Alguma coisa que não te pertence, que está lá de trás, que é uma herança, que vem te perturbar aqui. É isso que começa a trazer esse tipo de coisa. E no caso do Tourette, eu chamo de vetores, são vetores ligados à idiotia. Repare que o comportamento do Tourette é um comportamento, aos olhos de terceiro, uma coisa idiota. A pessoa fica fazendo um som, fica fazendo um gesto. Não é que a pessoa seja idiota, mas ela tem um comportamento idiota, uma coisa incompreensível. Né? Então, essa idiotia, coisa do passado, que já deve ter havido alguém assim nessas condições, começa, de alguma forma, a influenciar. Aí nós desenvolvemos um procedimento chamado psicoterapia reconstrutiva, que a gente entra no inconsciente do paciente e olha só como é que é a ligação do quadro da doutora Nise, as cores. E aí o inconsciente da gente, quando você está saudável, ele é cinza claro ou branco. Quando tem outras cores, são contaminações. Cada cor representa alguma coisa. Não adianta eu falar para vocês que vai ter um monte de gente curiosa querendo testar isso aí, é até perigoso quando você não conhece. Tá? Você tem que saber como trabalhar. Então, o que eu faço? Eu consigo entrar no inconsciente da pessoa e levar isso de volta lá para a estrutura do inconsciente coletivo. Por isso que é psicoterapia reconstrutiva, que reconstrói esse inconsciente coletivo. Tá?
Então, isso aí é o que a gente faz, é o trabalho que a gente faz. A pessoa, mas como é que você entra na mente de outra pessoa? Gente, nada é impossível para a gente. A gente é capaz de fazer qualquer coisa, até andar sobre as águas. Basta que você acredite. Já aconteceu com vocês, de vocês pensarem numa pessoa que não vem há muito tempo, o telefone tocar e ser aquela pessoa? Isso acontece várias vezes. O que é isso? É transmissão de pensamento, vamos dizer. Sim, é. Com base nesse conhecimento, eu estudei muito sobre esse assunto, eu consegui descobrir uma fórmula de entrar. E os meus alunos todos fazem isso. Meus alunos, os profissionais formados, todos sabem fazer isso. Entra no inconsciente da pessoa, leva de volta esse vetor que está perturbando e reconstrói aquela estrutura. É uma técnica maravilhosa. Isso está ajudando gente com todas as síndromes. Olha, síndrome de púrpura, aquela que faz a pessoa ficar sangrando pelo corpo, pelos poros, a gente trata e vai embora o problema. Síndrome de Irlen, aquela pessoa que tem que usar aquele óculos escuro, que não consegue, o óculos é caríssimo, feito nos Estados Unidos, também é tratado. Então, doenças autoimunes, lúpus. E agora, mais recentemente, esse ano, nós estamos trabalhando com o Tourette. E aí você vai falar assim, mas todo mundo é curado? Todo mundo é. Alguns vão demorar mais, porque a incidência é muito maior. A quantidade de vetores é muito maior. Né? E existe uma questão do pensamento. E a outra é muito mais rápida. Eu tenho paciente, inclusive na atualidade, que com 3 sessões já não tem Tourette. 3 sessões. 3 sessões. Foi muito mais rápido. Assim como tem paciente que a gente está com 20 sessões e a pessoa está lá dificultando. Por quê? Tudo é uma questão de pensamento. Quando a pessoa colabora, tem um pensamento positivo, acredita, você faz com que aquilo funcione. Lembre-se, eu vou trabalhar no seu inconsciente, mas é com a sua permissão. Eu não vou chegar lá, você não chega lá, eu não gosto de usar o termo muito paciente, não, sabe por quê? Paciente dá a impressão que a pessoa fica deitada pacientemente, esperando que alguém a cure, mas ela não quer se curar. Então, há necessidade de um trabalho de parceria entre o paciente ou o consulente, o nome que vocês quiserem dar, e o terapeuta. Os dois vão trabalhar em conjunto. Eu vou trabalhar no seu inconsciente com a sua permissão. E você vai deixar, vai mudar o seu pensamento. Você vai ter que mudar a sua forma de pensar, sentir e agir. Olha só que interessante. Pensar, sentir e agir. Aí a pessoa vem, faz o tratamento, dá até uma melhorada, mas ela tem raiva, tem isso, aquilo. São os arquétipos de Jung. Ele vai falar sobre isso. E por isso que o tratamento ele deveria ter uma continuidade. Mas o pessoal fica bom, aí vai aquecendo, eu vou embora, não preciso mais, já estou bom. Aí daqui a algum tempo começa a ter recaída de novo. Por quê? Porque a pessoa não mudou. Né? É aquele tal negócio, você pega a pessoa que está lá com dependência química, leva para uma clínica, limpa, ele está bom, ótimo, muito bom. Soltou o indivíduo, ele voltou para a droga, ele vai criar o problema novamente. Então, a gente precisa fazer uma mudança de vida, uma mudança de postura. Isso é fundamental. Bem, até aqui, tem alguma pergunta? Pode perguntar à vontade, gente. Vou responder tudo que vocês perguntarem. Só um minuto. Humberto, só quero deixar registrado aí, né, que o meu filho foi uma das pessoas com síndrome de Irlen que foi tratada e, graças a Deus, hoje não precisa usar o óculos, né, que é caríssimo, a gente gastava por ano de exame todo ano e a questão que o óculos é feito nos Estados Unidos, quase 6, 7 mil reais. Né? Tinha ano que a gente não tinha condições. E aí, graças aí a essa técnica, hoje ele não tem mais os sintomas, mesmo não usando óculos, né? Para quem tem a síndrome de Irlen, que é bem diferente que a Tourette, mas é uma síndrome, né? Ele tinha náuseas e dor de cabeça quando estudava muito. Hoje, graças a Deus, sem o óculos, já não tem mais sintomas. Aqui é uma pergunta muito interessante da Paula Guzmão. A criança, que idade ela tem, Paula, essa criança? Karine, como entrar no inconsciente?
através da fala? Isso eu vou explicar para você. Não, é simples, a coisa é simples. Bem, a criança, quando é muito pequenininha, porque o Tourette ele pode começar com 2, 3 anos. A gente faz através da mãe. Vocês vão achar que é uma coisa de maluco, mas não é, não. A terapia é tão fabulosa. Se você tem dores, dor em qualquer lugar, fibromialgia, dor de cabeça, dor no ombro, na coluna, no pé, artrite, artrose, uma sessão a gente tira essa dor. Uma sessão. Você entra, você tira a dor da pessoa e a pessoa fala assim, nossa, eu estou sem a dor. Entendeu? Então, é uma coisa impressionante. Então, você consegue fazer a ligação, por exemplo, da mente da mãe com o filho. A gente entra no inconsciente da mãe, ela está ali consciente, com os olhos fechados, mas não é nenhuma hipnose, tá? E aí eu pergunto, como é que está a sua mente? Que cor? Não sei o quê. Aí eu falo assim, pensa no seu filho. Quando ela pensa na criança, a cor da mente dela muda, porque ela entra em sintonia com a criança. E, através da mente dela, a gente faz o tratamento da mãe. Isso só é possível quando a pessoa não faz nenhum tipo de resistência. Quando é criança pequena, quando é alguém doente, por exemplo. Com essa terapia, a gente trata pessoas com septicemia, gente. Pessoas que estão internadas com como é que é? Oh, meu Deus do céu. Infecção generalizada, né? Pelo que está no corpo todo. E você consegue, através de alguém ligado àquela pessoa, entrar no inconsciente dele, você retira os vetores causadores disso e a pessoa já começa a apresentar recuperação. Aliás, falar em Maurélio, o sogro dele estava nessa situação. A Paula falou que tem 10 anos. Há 10 anos é tranquilo. Eu tenho criança aí, ó, por exemplo, tem uma pessoa que está sempre... Ela está tão entusiasmada, ela tem uma filhinha de 8 anos, se não me engano, e ela está maravilhada, ela está sempre discutindo com o pessoal, porque tem um grupo aí que acha que nós somos, como diz o pessoal, 171. Acha que o nosso trabalho é um trabalho fictício para arrancar dinheiro dos outros. Não é, não. Eu não estou aqui para arrancar dinheiro de ninguém, tá? Pode ter certeza. O nosso trabalho é um trabalho de muita responsabilidade. Então, critica quem não conhece, tá? Mas aqui, alguma pergunta a mais em relação a isso? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Para criança é fácil. Como é que entra no inconsciente? Isso aí é tranquilo. Eu simplesmente digo para a pessoa, feche os seus olhos. E eu estou concentrado nela. E eu pergunto, que cor está a sua mente? A partir desse momento, estamos, ela e eu, ligados dentro da mente dela. E ali a gente começa a retirar aquilo que muitas vezes é produção dela mesma, né? Sessões são demoradas. A primeira sessão leva em torno de meia hora a 40 minutos, porque tem algumas perguntas que a gente tem que fazer. Preenche uma fichinha e tudo mais. As outras sessões são de 15, 20 minutos cada sessão. Não pode ser muito demorada porque cansa. Principalmente criança e adolescente se cansa muito. Entendeu? Ficar ali de olho fechado, não sei o quê, e há um desgaste de energia. Então, a gente não demora muito, não. E também o terapeuta, que se cansa, porque a gente está ligado na mesma vibração. A pessoa não está mal, a gente também não fica. É necessário o pai fazerem as sessões para ajudar a melhora do filho? Não, não é necessário. A criança tem pais que botam a criança na frente do computador e vira as costas. Mas eu peço sempre, quando é menor de idade, que o pai ou a mãe estejam presentes. Por quê? Porque, embora sejam os pais que estejam colocando eles ali, são responsáveis, eu quero ter os pais ali justamente para depois não dizer que eu fiz alguma terapia contra a vontade dos pais. Então, eu quero os pais ali presentes, eles vão perceber a mudança da pessoa. Então, a gente vai perceber, por exemplo, entendeu? Tá, então, por exemplo, a pessoa que tem a síndrome de Tourette pode vir acompanhada de insônia.
Mas eu não tenho insônia, geralmente porque tomo alguma medicação. A gente vai falar de medicação daqui a pouco. Geralmente porque toma medicação. São pessoas que normalmente acordam cansadas, né? Para sair da cama é um sacrifício, têm dificuldades de concentração. Agora, prestem atenção no que eu vou dizer. Tem um pensamento acelerado que, erroneamente, eles são ditos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Eu posso provar. É que aqui, a nossa live hoje é para esclarecer algumas dúvidas. Então, tem um pensamento acelerado. Isso acaba nas primeiras sessões. Irritabilidade. Muitas vezes tem medo ou crises de pânico. Tá? Podem sentir dores de cabeça no corpo. E angústia e ansiedade. Principalmente a ansiedade, que é aquilo que tem em todo mundo. Entendeu? Então, isso vai trazer esse tipo de comportamento para a pessoa. Meu filho tem todos esses sintomas, principalmente a ansiedade. Na ansiedade, todos têm. A primeira coisa que a gente faz é trabalhar a ansiedade. É extremamente rápido, extremamente rápido. E isso tem um resultado muito bom. E, agora, a criança precisa colaborar, querer. Os pais precisam, não pode pegar a criança, botar na frente do computador, né? E falar assim, faz essa terapia. Não é. Ele precisa entender, olha, você vai fazer um negócio assim, ele vai entrar no seu inconsciente para poder tirar tudo isso que você tem. E acaba aquilo modificando. Tá? Deixa eu falar um pouquinho. Bem, tem alguma pergunta a mais nesse momento? Edivaldo, Augusto, Simone, Karine. Alguém tem alguma pergunta? Está tranquilo. Ok. Eu quero falar para vocês por que a medicina não curou os transtornos mentais até agora. Pode ser que eu seja preso depois do que eu vou falar, mas vocês podem ir na internet e vocês vão comprovar. Até o final do século passado, quando alguém apresentava algum tipo de transtorno mental, era considerado uma pessoa que deu defeito. Igual numa linha de produção de uma indústria. Quando uma peça dá defeito, o que você faz com ela? Você vai seguir em frente? Não. Você joga no refúgio. Ela vai para dentro de um caixote, para algum lugar, junto com as outras que estão com defeito. Era assim que acontecia. As pessoas eram colocadas em verdadeiros depósitos. A história conta isso. É que as pessoas não leem, não estudam, não pesquisam a história. Eram depositadas ali, e ali elas ficavam nuas, seminuas, não entendendo o tipo de tratamento que podia dar para essas pessoas. Naquela época, não existia indústria farmacêutica, mas os médicos já usavam algumas drogas para ajudar a acalmar aquelas pessoas. Drogas que hoje são ilícitas e que, naquela época, já estava sendo utilizado, porque faziam teste de tudo quanto é jeito. Acontece que, no final do século XIX, nasce um homem que veio mudar isso tudo. O nome dele é Emil Kraepelin. Anotem esse nome. Emil Kraepelin. Ele trabalhou com Aloysius Alzheimer. Vocês devem saber, é o criador do mal de Alzheimer. Os dois eram alemães. Emil Kraepelin, ele se debruçou sobre isso, e ele criou a primeira classificação moderna de transtorno mental. Então, ao invés de você dizer que o sujeito era maluco, como antigamente, aí passou a dizer, esse é depressivo, esse é bipolar, esse é esquizofrênico, esse é isso. E para cada um tem um tratamento específico. E o que ele disse mais? Agora, prestem atenção onde é que está o problema. Por isso que até hoje não tem cura das doenças. Essas doenças são biológicas, hereditárias, de pai para filho. Por quê? Ele via que em algumas famílias, mais de uma pessoa tinha doença mental. Então, era hereditária na cabeça dele. Quando ele falou isso, naquela época, não existia, como eu disse antes, não existia indústria farmacêutica. Existiam as boticas, que eram drogarias, que faziam
a medicação manipulada. Você ia no médico, o médico dizia o que você tinha que tomar, você ia lá, mandava aviar a receita, o camarada preparava aquilo ali, você voltava no dia seguinte, pegava a sua receita, os seus vidrinhos com seus remédios. Parecido com o que é a homeopatia hoje. Só que era uma coisa mais intensiva. Acontece que, quando ele falou sobre isso, a comunidade mundial de medicina, de psiquiatria, se arvorou, falou: nossa, esse cara descobriu a pólvora. Tanto é que Emil Kraepelin é considerado o pai da psiquiatria moderna. Ele é considerado o pai. Então, todo mundo, os médicos, passaram a levar ele para conferências, simpósios. Ele viajou o mundo falando sobre essa teoria dele, que todo mundo acompanhou, ele ficou famosíssimo. Só que, logo depois, poucos anos depois, ele conhece a filosofia de Jung, Carl Gustav Jung, um suíço que criou aquela história do inconsciente coletivo, os arquétipos. Os arquétipos são... ele criou... São vários arquétipos que existem, mas ele definiu 12 principais, que são aquilo que você tem como tendência, né? A tendência a ser assim, assado de um jeito ou de outro, ele chama de arquétipo, que também você herdou do seu inconsciente coletivo. Ele, quando conheceu isso, falou assim: meu Deus do céu, isso é isso. Então, quer dizer que o transtorno não é uma coisa biológica, ela é do passado. Eu tenho que trabalhar o inconsciente. Aí ele voltou para tentar falar com o pessoal. Só que aí tinham começado as indústrias farmacêuticas. As indústrias farmacêuticas explodiram no mercado. Desculpe, peguei um resfriado, está difícil. A indústria farmacêutica, a indústria explodiu. Era indústria para tudo quanto é lugar, criando as fórmulas, as medicações que já vinham preparadas, era só ir na farmácia e comprar aquele produtinho. E ele tentando voltar para as comunidades médicas para dizer: olha, não é biológico, não é hereditário, isso é coisa do inconsciente. Mas ninguém queria falar, ninguém queria saber, porque estava muito confortável para a indústria, que ganhava dinheiro, para os médicos, que não tinham mais a dor de cabeça de fazer isso ou aquilo. Era só fazer uma receitazinha e mandar o cara comprar aquilo lá na farmácia, que já tinha aquilo preparado. Ele lutou até o último dia, acho que ele morreu em 1922. Até o último dia da vida dele, ele lutou para convencer o pessoal de que não era biológico, que era hereditário, que é uma coisa do inconsciente. Só que ninguém quis saber disso. Quiseram manter essa coisa que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. O psiquiatra sabe que isso é mentira. Tá? O psiquiatra sabe que o que ele faz hoje não é a realidade. Ele sabe disso. Você fala: Humberto, você está falando uma coisa perigosa. Não é perigosa, isso é uma realidade, está na internet. Qualquer um pode pegar. Só que, hoje em dia, está se criando a medicina holística. Olha que coisa interessante. É isso que a gente está entrando agora para as universidades federais, para levar esse trabalho que nós fizemos para eles. Então, o que acontece? Nós temos o médico que cura, trata o corpo. Não estou dizendo que não vai ser necessário do médico. O médico vai fazer parte de um conjunto de tratamento. O médico, ele vai ter que colocar a medicação quando necessário, não do jeito que está fazendo, né? Quando necessário. Depois vem o psicoterapeuta, que vai fazer a psicoterapia reconstrutiva, vai tirar o mal. A pessoa vai ficar curada. E depois vem a terceira parte, que é o psicólogo, que vai fazer o trabalho comportamental, ajudando a pessoa a mudar a sua forma de pensar, sentir e agir, que eu havia falado no início. Então, essa será a medicina do futuro, a medicina holística, que ainda está em fase de elaboração, está longe ainda de acontecer. Mas nós já podemos, hoje, atender as pessoas que estão com algum tipo de transtorno mental, dores pelo corpo, doenças, síndromes, e o Tourette, gente. Pode tirar isso aí. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Eu sei que isso é chocar para vocês, né?
Vocês, quando entram, por exemplo, vão num consultório médico, vocês estão vendo lá aqueles rapazes e moças com pastas, né? Levando remédio para o médico, dando um monte de amostra grátis para o médico receitar aquilo. Né? Não estou dizendo alguns, eu não vou falar mais nada sobre isso, que é meio perigoso falar, eu quero viver um pouquinho mais. Mas, então, vocês estão vendo como é que isso funciona até hoje. Mas eu sei que está havendo essa transformação. E hoje, mesmo que eu bata as botas daqui por diante, eu já tenho mais de 300 pessoas formadas na terapia, espalhada pelo mundo e aqui no Brasil. Então, se eu não estiver mais aqui, outros darão continuidade a esse tipo de trabalho. Pergunta, minha gente. Tenho certeza que eu não fui tão eloquente assim. Eu sei que vocês têm dúvidas. Por aqui está tudo em ordem. Você entendeu agora, Edivaldo? Por que a nossa medicina não corre atrás da verdadeira causa do transtorno mental? Eu vou sugerir uma coisa para vocês. Entrem na internet e digite cchr.pt. O site tem várias versões. Em inglês, francês, alemão, espanhol. O PT é em português. CCHR é uma comissão de cidadãos para direitos humanos. Eu faço parte, quer dizer, eu acompanho o trabalho deles há 20 anos. Lá vocês vão se assustar com o que eles vão colocar ali. Quem fala aquilo são todos psiquiatras. Comentei a Karine, comentei sobre a psicoterapia com meu médico. O médico não deve ter gostado muito, né? Ele não conhece? Muito difícil. Você não vai conseguir, o médico algum conhece, e ele não vai querer mudar assim. O que está acontecendo, você quer ver uma coisa? Eu fui convidado há uns 4 anos atrás a ir à Bolívia para dar formação para 20 psiquiatras e psicólogos, e todos eles na área de... Como é que é? Área jurídica, né? Como é que é jurídica? Não, eles trabalham com crianças de escola, porque lá na Bolívia, por incrível que pareça, é uma coisa horrível a pedofilia. A pedofilia é uma coisa horrível. E as crianças têm medo de falar, porque vem dentro da família. Então, eles são especialistas em conversar com as crianças e identificar se elas estão sofrendo isso. Então, eu fiz a formação de 20 profissionais de saúde, né? São psiquiatras e psicólogos, não só da Bolívia, mas tinha gente do México, gente da Argentina, que foram fazer essa formação. Naquela época, né, a gente não trabalhava ainda online, então era presencial. E eles estão lá trabalhando com isso, continuam trabalhando com isso. É algo assim realmente assustador, né? A área judicial, não é judicial, tem um termo técnico aí, forense, agora me lembrei. São psiquiatras forense e psicólogos forense. Eles que fazem, eles que são aqueles que vão tratar dessas crianças e descobrir se está havendo problema ou não dentro da família. Entende? Então, minha gente, perguntas? Só um segundo. Graciele. Olha quem está aí, Graciele. Tudo bom, Graciele? Pode falar. Graciele, eu queria um depoimento seu. Eu trato a filha da Graciele. O que você acha da psicoterapia reconstrutiva, Graciele? Não está conseguindo colocar o microfone. Bem, daqui a pouco ela consegue. A hora que ela voltar, a gente faz. Vocês queriam depoimento, né? Isso é bem interessante. Ela tem uma filhinha pequena que a gente faz tratamento. Bem, gente, foi rápido, viu? 38 minutos, 35 minutos aí eu consegui falar o que precisava.
Dúvidas de vocês? Tem algum risco? Não, não tem risco algum. É algum tipo de hipnose? Não, não é nenhum tipo de hipnose. Eu contei a história para vocês aqui, do início do tratamento até aqui, para que vocês saibam que não foi uma coisa tirada do chapéu. Isso é algo que já vem sendo trabalhado e pesquisado há mais de 25 anos. Tá? Karine, alguma dúvida? Simone? Paula? Celso? Quanto tempo que eu não te vejo, Celso? Estou encarnado ainda, grande Humberto. Precisa ter alguém junto? Não. Karine, não precisa, tá? Mas quando é criança, quando é adolescente, eu sempre peço que os pais fiquem próximos. Nem precisa aparecer, mas que estejam do lado, para ter certeza de que eu não estou cooptando o filho deles ou a filha deles para qualquer coisa. E aí, Graciele? Está me escutando? Acho que ela não está me escutando. Está tendo dificuldade lá. Gente, mais alguma pergunta? Não? Graciele, você está me escutando? Está com o celular. O celular fica mais difícil. Bem, meus amigos, alguma pergunta a mais? Eu acho que eu já falei aqui bastante sobre o que é. Vocês queriam saber como a psicoterapia reconstrutiva foi criada. Ela faz parte de um conjunto de tratamento do futuro, que é a medicina holística, onde vai ter a medicina física, a medicina do inconsciente e a psicologia. Ninguém... E outra coisa, tem que ser interdisciplinar e não multidisciplinar. O que isso quer dizer? O médico tem que conversar com o psicoterapeuta e conversar com o psicólogo. Entendeu? Então, tem que haver uma ação em conjunto. Eu imagino, por exemplo, a gente está querendo, futuramente, na nossa clínica, ter esses profissionais, de forma que a gente possa discutir cada caso, né? Com o médico, com o psicólogo, para poder dar orientação à pessoa. É feita com psicólogos, é feito com psicoterapeutas. Tá? O psicólogo ele é um terapeuta comportamental. Ele trabalha na parte do comportamento, do pensamento, ajudando a pessoa a enfrentar algumas dificuldades, mudança de vida. É importante demais. No nosso caso, é diferente. A gente entra no inconsciente da pessoa e lá a gente pega a bagunça que virou o inconsciente coletivo e reorganiza, tá? Por isso que é disso, psicoterapia reconstrutiva. Reconstrói esse inconsciente. E a pessoa começa a se sentir melhor logo, logo, logo. Entendeu? Isso é rápido, costuma... Lógico que tem gente que demora mais. Tem gente que, por exemplo, é um adolescente. Adolescente não presta atenção, ele fica querendo mexer no celular, olhando para cá, olhando para lá. Você não vai conseguir fazer terapia nele. Ele tem que ser a pessoa que esteja interessada. Aí os pais falam assim, aqui não estou vendo melhora. Fez 3 sessões, não veio melhora. Ele não presta atenção, não consigo entrar na mente da criança ou do adolescente. Ele precisa ser... Eu mesmo falo assim, não adianta, porque ele não quer colaborar, eu não consigo. Isso não é um trabalho que eu faça sozinho, tem que ser um trabalho em conjunto. O adolescente e o psicoterapeuta. Que aí a gente consegue resultados satisfatórios. Ok? Alguma pergunta a mais, gente? Bem, o que o pessoal já andou me perguntando? Bem, se vocês quiserem conversar comigo sobre o seu caso em particular, converse comigo, pode ligar para o número que tem, vou até colocar, eu vou gravar esse vídeo e vou publicar nas redes sociais. Eu já estou gravando o vídeo, né? Entre em contato pelo telefone 98215-4797. É 21, tá? Então, é o WhatsApp.
21 98215 4797. Entre em contato, tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas e a gente vai ter prazer em responder. Se você decidir fazer o tratamento, aí a gente faz e você vai ser mais uma pessoa beneficiada. Ok? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pergunta. Comentei sobre psicoterapia com o meu médico. Ele falou que não conhece. Lógico, é uma coisa nova. Precisa ter alguém junto? Já falei. Durante as terapias, adulto ou não, é feita com psicólogo? Já respondi tudo isso. Ansiosa para conversar amanhã. Estou confiante. A Paula. Fique tranquila, Paula. Acho que você agendou, não agendou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se a Paula agendou? Sim, está aqui. Amanhã a gente vai conversar e você vai tirar suas dúvidas. Vai tirar suas dúvidas e mais interessante, o que eu costumo fazer é, na entrevista, eu já faço a primeira sessão. Até para que a pessoa sinta, porque o que acontece? A gente fala isso tudo, a pessoa fica naquela dúvida. Como é que é? Será que eu vou conseguir? Será que ele vai conseguir entrar na minha mente? Vou. E você vai ver, porque eu vou dar comandos ao seu inconsciente e na hora que eu dou o comando, ele responde por uma cor. É bem interessante. Eu peço ao seu inconsciente alguma coisa, ele me responde com uma cor. Aí, dependendo da cor, se for algo nocivo, eu coloco ela de volta no lugar onde ela tem que ficar. E assim a gente vai trabalhando até limpar e a mente da pessoa fica outra. Pessoa com insônia, cansaço, dificuldade de concentração, pensamento acelerado, irritação, isso tudo muda completamente. Ok? Minha gente, estamos aqui há 45 minutos falando sozinho. Vocês não estão perguntando muita coisa. Mas eu espero que eu tenha explicado para vocês. Então, vocês entenderam de onde veio. Isso veio de Jung, com a sua teoria de inconsciente coletivo. Passou pela doutora Nise, tá? Eu vou depois até colocar no vídeo sobre o filme, né, com a Glória Pires, sobre a vida da doutora Nise. Nise, o coração da loucura. Depois a doutora Nise, com a pintura, ela criou um museu de imagens do inconsciente dentro do hospital. Eu convivi com isso tudo. Depois começou o nosso trabalho já de pesquisa, já pegando aquelas imagens do inconsciente e entendendo que aquilo era energia. Aquilo era algo referente àquele passado. E demos o tratamento necessário. Muitos pacientes saíram do hospital. Deixa eu contar uma história para vocês que me veio aqui. Eu conto geralmente para alguns alunos. Eu ia de segunda a domingo no hospital. Eu morava perto, né? Eu ia de segunda a domingo, passava lá o dia. Eu parei de trabalhar na minha área e eu vivia de pequenos projetos, né? Quando eu tinha tempo, mas eu ficava lá dentro do hospital. Aquilo ali virou a minha vida. E um dia eu cheguei lá, era mais ou menos a hora do almoço, depois do almoço, eram umas 3 horas. A hora que eu ia entrando no prédio, a diretora do prédio, ela estava lá, eu falei, e aí, Edilma? O nome dela era Edilma. Eu falei, oi, Edilma, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu falei, Edilma, nós já tínhamos um espaço que já devia ter o quê? Cerca de 500 metros quadrados de salas. São salas grandes, de 50 metros quadrados cada uma, salões, né? E tinha um corredor vazio, né, que era um prédio antigo, que estava cheio de entulho e tudo, mas eu vivia pedindo, através de memorando, me liberar aquele corredor. Eu estou falando que o nosso trabalho era dentro do hospital, né? Então, era uma ONG dentro do hospital. Então, eu pedi aquilo ali. Aí, um dia, eu cheguei para ela, encontrei ela ali na porta, né? Falei, Edinho, você não tem respondido meus memorandos, eu tenho pedido aquela área. Ela olhou para mim e falou assim, Humberto, eu não vejo tanta melhora no trabalho de vocês. Aí eu falei, olha, Edilma, você fica daqui das 9 às 5. O nosso trabalho aqui, geralmente, é no final da tarde, sábado e domingo. Todo sábado e domingo eu ia para lá. Né? E era no final da tarde para a noite. E você não vê. Aí ela fez assim. Aí um senhor de uns 45 a 48 anos, magrinho, bem vestido, ele chegou, se aproximou e falou assim,
a senhora me dá licença? Deixa eu dar um abraço no seu Humberto. Aí eu reconheci, ele era um dos pacientes do hospital. Ele veio, me deu um abraço, falou assim, pô, senhor Humberto, quanto tempo que eu não lhe vejo? Eu falei, você sumiu, onde você está? Ele falou assim, eu segui o que o senhor falou, fiz o tratamento, fiquei bom, saí do hospital, parei de tomar remédio, olha só, parei com a medicação e vivo com a minha família de novo. Eu achei aquilo muito estranho, eu falei assim, cara, mas o que você faz? Eu trabalho, estou trabalhando. Eu falei, mas é uma quarta-feira, são 3 horas da tarde, o que você está fazendo aqui nessa hora? Ele falou assim, o senhor sabe? Aí olhou para ela e falou assim, a senhora sabe, eu vivi dentro desse hospital por 18 anos. Quando eles vieram para cá, eu fiz o tratamento, melhorei, saí, estou bem, estou trabalhando. Só que quarta-feira é meu dia de folga. E eu vim aqui para o hospital para dar força para os meus amigos que ainda não saíram. Ele me deu um abraço, foi embora, né? Eu fiquei sem graça, né? Aí eu olhei para ela. O que nós estávamos falando mesmo? Ela olhou para mim e falou assim, que segunda-feira você pode pegar a chave da nova ala que você acabou de ganhar. Então, são cenas assim que aconteciam, né? Com um paciente verdadeiro, gente internado. O que eu tenho de histórias que eu conto nos cursos, né? Tem de história dentro do hospital, uma coisa impressionante. Eu passei 2 anos correndo no interior de Minas por conta das grandes APAE que existem nas cidades pequenas de Minas. Eu queria entender por que a razão a cidade com 3, 4, 5 mil habitantes tem uma APAE enorme, entendeu? Todas as cidades pequenas do interior de Minas, que eu rodei foi por Minas. E eu fui fazer pesquisa e descobri, tem tudo a ver com a dependência química e tudo mais, mas isso é outra coisa que a gente fala durante as nossas aulas. Bem, minha gente, dúvidas, perguntas? Eu sei que tem muita história para contar, mas eu acho que o mais objetivo mesmo é levar para cada um de vocês o resultado desse trabalho. Já que ninguém pergunta, a gente vai encerrar. Eu desejo a todos vocês um domingo com muita paz, com muita tranquilidade e uma semana aventurosa. Vamos nos manter sempre com o coração equilibrado. Nós estamos aí às vésperas de movimentos sociais e políticos muito severos e a gente precisa estar bem equilibrado para não se deixar envolver com essas energias negativas. Então, vamos sempre, se você tem uma religião, seja ela qual for, agradeça a Deus aí pelo seu trabalho e pela oportunidade que você vai ter, se é que você vai fazer, o tratamento com a psicoterapia reconstrutiva. Ótima semana a todos. Um abraço, Celso. Celso é um terapeuta também, foi aluno meu já há alguns anos atrás, apareceu hoje aqui para participar do nosso trabalho. Prazer ouvi-lo, Humberto, sempre. Fala, Celso. É um prazer ouvi-lo e aprender mais um pouquinho contigo. Um abraço, Maurélio. Tudo de bom. Um abraço a todos vocês, Celso, Graciele, Simone, Karine, Maurélio, Augusto. Pena que muito pouca gente participou aqui ao vivo, mas a gente vai estar editando esse trabalho e colocando no YouTube e vamos publicar nas nossas lives. Fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês.